E já houve caso até de levarem 4 irmãos, porque aí é uma preferência para que não haja um desligamento, um afastamento dos irmãos. Entre estrangeiros, por várias vezes, nós já mandamos para casais residentes na mesma cidade, irmãos divididos em 2 a 2, mas que continuam a manter contato naquelas cidades onde passam a morar. Desembargador, que benefícios o senhor vê que um projeto como esse do Judiciário podem trazer para a sociedade? Esse talvez seja o programa mais importante que existe de natureza social, porque o país que não se preocupa com as suas crianças, com as futuras gerações, é um país que está totalmente desligado da realidade. Eu, há muito tempo, em um livro do Thomas Hardy, li que nós somos responsáveis por todas as crianças da nossa época. E isso é verdade. É preciso, então, maior agilidade para que essas crianças não fiquem tanto tempo nos abrigos? É exatamente isso. Nós queremos, primeiro, que os brasileiros adotem as crianças. Não há nenhuma competitividade nessa nossa atuação. A gente quer que as crianças saiam dos abrigos. Se os brasileiros não quiserem, nós não podemos ficar esperando por muito tempo, indefinidamente, que os brasileiros queiram. Porque à medida que as crianças crescem, é mais difícil adotá-las. É um grande sonho do senhor realizar, ver essas crianças com lares? Eu tenho 2 filhos adotivos. De maneira que eu aí pensei o seguinte: eu estou sendo chamado para esse trabalho, porque eu sou tão feliz com os meus 2 filhos, que já me deram 4 netos, que sou chamado para permitir que outras famílias tenham a mesma oportunidade que eu tive e que essas crianças saiam dos abrigos para integrar um lar. Desembargador, muito obrigada pela entrevista. Um abraço grande para todos. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro criou um programa de assistência aos chamados superendividados. O programa ajuda essas pessoas que têm problemas financeiros com bancos a resolvê-los da melhor forma possível, para ambas as partes. Confira na reportagem. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro está ajudando pessoas que possuem dívidas com bancos a resolverem os problemas com agilidade e eficiência por meio da Comissão de Defesa do Consumidor Superendividado, que funciona no Núcleo de Defesa do Consumidor, o NUDECOM. O projeto consiste em mediação de acordos entre empresas e clientes. Os consumidores passam por uma triagem e a novidade é que já no primeiro contato eles são atendidos por um defensor público. O objetivo da triagem também é identificar os casos de urgência, como, por exemplo, os relacionados a planos de saúde que colocam a vida em risco. Estes são atendidos no mesmo dia. A Comissão de Defesa do Consumidor Superendividado é um projeto pioneiro no país. O seu principal objetivo é dar prioridade à conciliação. Os acordos entre as partes envolvidas são firmados aqui mesmo, em uma audiência. Diariamente, cerca de 150 pessoas procuram este serviço, que é prestado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Outro caso considerado de urgência é o do seu Marclis Siqueira, que comprou um veículo e desde janeiro deste ano não consegue mais pagar as prestações e corre o risco de perder o bem. Por isso, ele procurou o NUDECOM para tentar um acordo com o banco e devolver o carro. Estou tentando aqui no Núcleo do Consumidor, tentar uma conciliação junto com o banco para que eu possa negociar essa dívida e pagar. Se eles me derem pelo menos mais uns 2 meses, eu vou quitar essa dívida de uma vez, vendendo o carro, dando um jeito, mas em 2 meses dá para quitar, porque agora que eles liberaram esse carro, dizendo que eu posso vender, que é preferível vender o carro do que eles pegarem o carro. Para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o melhor caminho nesses casos é a conciliação. Sempre que o defensor público identifica a possibilidade de haver uma solução negociada, uma conciliação, a Defensoria Pública pode e até mesmo deve promover esses encontros para evitar a propositura desmedida de ações, que muitas vezes os casos podem ser solucionados dessa maneira, e também
em busca de uma solução mais rápida. Porque o papel da Defensoria Pública é promover o acesso à justiça, a situação jurídica justa, aquela situação de regularidade do indivíduo. Se essa situação puder ser alcançada através da conciliação, é o caminho indicado e muito menos penoso do que um processo judicial, muitas vezes. Todo o processo é acompanhado de perto por um defensor público, que avalia se a proposta é boa ou não. Caso considere desvantajosa, o defensor negocia em nome do consumidor ou o aconselha a rejeitar o acordo e entrar com uma ação na justiça contra a empresa. Mas antes, é claro, priorizando sempre a conciliação. Em muitas situações, a conciliação, a mediação, a composição daqueles interesses é o melhor caminho, porque faz com que o direito daquelas partes envolvidas se efetive de maneira mais rápida, mais célere. E muitas vezes a demora, ainda hoje inerente ao Poder Judiciário, prejudica a efetivação daqueles direitos. Por isso que a Lei Orgânica da Defensoria Pública estabelece a composição como meta prioritária e é muito importante que a gente consiga trazer essa determinação legal para o nosso dia a dia. Muitas empresas hoje reconhecem que essa é uma boa forma de solução, até mesmo de diminuição de custos para ela, que não precisa se fazer representar em processos, em juízos, e isso representa custos para ela também. Boas Práticas de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário, entre em contato conosco pelo e-mail imprensa@cnj.gov.br. Muito obrigado por sua companhia. Até a próxima semana.